A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, também pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscrevam, deixe o seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Está chegando o nosso Festival de Caldos, que será dia 25, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, 133, e a rua da Praça do Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Estão todos convidados. Nós teremos caldos de mandioca, canjiquinha com costelinha, canjica doce e outros caldos mais. Venham para cá estar conosco nesse momento de confraternização, aproveitar caldos quente e noite fria, 18 às 20 horas. São todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui novamente com muito carinho, muito prazer estarmos juntos com vocês. Hoje falando sobre pesos inúteis. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32, WhatsApp 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. É muito simples apontar defeitos alheios, criticar, mas e a trave que está diante dos nossos olhos? Essa que nós precisamos tirar. Não ver o cisco no olho do irmão. Foi a recomendação que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Portanto, antes de criticarmos, devemos fazer também uma autocrítica para ver se estamos no mesmo patamar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre pesos inúteis. Lembremos-nos que Jesus de Nazaré, e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, lembrando que Jesus já tinha nos falado sobre isso, que a morte, na verdade, não existe. Morte é apenas física, do corpo perecível. O espírito é imortal. Por isso a grandeza do Espiritismo, que vem esclarecendo para todos nós a fundo os ensinamentos deixados por Jesus. Façamos dessa forma uma transubstanciação de nossos padecimentos e pesares, selecionando todos os pesos inúteis e descartando-os, substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna, e assim veremos abrandar verdadeiramente nosso coração, turvado e pesaroso, porém depois aliviado e translúcido. Devemos tirar essa carga pesada, descartar esses pesos inúteis e levar a vida um pouco mais leve. Então, principalmente para nós espiritistas, temos a certeza da imortalidade da alma, não tem por que carregar
uma bagagem tão pesada e às vezes coisas até que não nos pertencem, não é? Pensemos assim. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Está no capítulo 1 do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma visão sobre a vida maior renasce do século XIX na França. Verdadeiro ato heróico fez o notável professor Allan Kardec, trazendo em toda uma ideia sobre espiritualidade para o velho mundo, até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época. Então houve uma revolução aqui, para o bem, obviamente, né? O pensamento estava tão adormecido, já por milênios até, o cristianismo de uma maneira explorada, de valores amoedados. Então vem a doutrina espírita exatamente entrando verdadeiramente para o mundo que é o cristianismo. O Estado e as classes sociais dominadoras transformavam os interesses de alguns em necessidade de todos. Para assegurar privilégios de poder, usavam dos instrumentos possíveis, desde as religiões, meios de comunicação e até a escola, como difusão de crenças e valores que eles garantissem a ordem social e seus ideais como verdades de todos. A religião, como instituição sagrada, se convertia em instrumento e, ao mesmo tempo, vítima do processo. Os sacerdotes eram os donos da alma dos séculos, e os destinos das criaturas estavam circunscritos a decisões eclesiásticas, que tinham o centro divino da absolvição ou da condenação. Acreditava-se que as consciências não tinham a estrutura do fato, mas suas avaliações sobre o certo ou errado. Por isso eram manipuladas por crenças autoritárias e arbitrárias ditadas por homens intransigentes e fanáticos. Quantas décadas, quantos séculos, né? Isso foi imposto ao homem por arbitrariedade de certos líderes. A missão imposta às escolas e às universidades era contribuir para a realização de ideologias criadas por esses grupos detentores da decisão, formando consciências submissas e serviços tementes a Deus, ao rei e ao Estado, impondo-se com argumentos de que não eram de ordem divina e nem natural, e sim necessidades camufladas pelos herdeiros privilegiados e arrogantes de uma sociedade absolutista. Então nós observamos assim ao longo da história, né, como foi explorado os homens simples e humildes, né, por aqueles detentores do poder temporal. Mas o eminente educador Rivail, quer dizer, Hippolyte Léon Denis Rivail, professor e depois Allan Kardec, homem de uma religiosidade missionária, faz a França em meio ao positivismo de Auguste Comte, a ideia imortalista do Espiritismo. Apesar do conceito da reencarnação ter sido banido do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da Antiguidade, principalmente o Concílio de Constantinopla, em 553, Kardec o apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores, estabelecendo assim novos rumos à sociedade presa a conceitos de superioridade de nascimento e graças especiais entre os escolhidos. Os preconceitos de classe social, cor e sexo caem por terra, já que pela rodada das encarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às diversas castas da sociedade. A família patriarcal e passiva já não tem razão de ser, e a servidão da mulher toma conotação de crença despótica e machista. Então, Kardec traz uma nova visão, principalmente com relação às mulheres que estão sofridas, oprimidas, perseguidas por vários séculos, dando direito, tratando-as igualmente. Faz-se então uma verdadeira revolução nos costumes medievais que ainda vigoravam na época, encontrando por parte de alguns consideração pela lógica e discernimento da vida como em todo, e por parte de outros tantos
Posição sistemática pelo grau de imaturidade psicológica, por mexer em valores íntimos de convencionalismo e superstição arraigados em suas consciências através dos tempos. A doutrina espírita fez novamente renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e perceber que a sua destinação é fruto de suas escolhas. Ou seja, o homem, ele é fruto das suas escolhas. A gente sempre gosta de dizer aqui no programa que nós somos herdeiros de nós mesmos, artífices do nosso próprio destino. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. E hoje nós trazemos um tema muito interessante, que é a respeito do problema da alimentação, que André Luiz aborda no capítulo 9 do livro Nosso Lar. Ante pausa mais longa, reclamei interessado, mas continue, por favor, meu caro Guizes. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Então, olha, ele falou que ficou por 30 anos nessa luta. 21 anos, dentre os 30, o primeiro ministério que aderiu a essa nova de alimentação foi o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista de numerosos espíritos dedicados às ciências exatas, às ciências matemáticas, que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Evidentemente que essa alimentação era uma alimentação fluídica, porém mais densa e indesejável para a colônia. Bem, semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado de nosso lar, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas, a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Naquela época antiga, não existia ainda o Ministério da Regeneração, que era chamado de departamento. Encorajados pela rebeldia, olha só, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações e afrontando a autoridade da direção da colônia. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a um perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando as brechas no serviço de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Olha só que situação. Dentro do setor de regeneração, espíritos que faziam intercâmbio clandestino, como se estivesse contrabandeando alimentação indevida através daquele setor, para manter os vícios de alimentação, que estavam com risco até de colocar em segurança a própria colônia, provocando invasões em determinados pontos. Terríveis ameaças, pois, pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina, quer dizer, o governador. O governador solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, agora ele vai tomar uma atitude forte. Depois de ouvir o nosso mais alto conselho, agora ele determinou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação.
determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração, para, evidentemente, temporariamente manter entidades lá reclusas que estavam perturbando a colônia, né? Calabouço da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, olha só, para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, as muralhas da cidade estavam equipadas, né, com baterias elétricas que certamente emitiam determinados dardos, como eles chamam, né, para evitar que espíritos inferiores invadissem. Esses dardos magnéticos, a serviço da defesa, eles dão uma sensação de choque, né, na entidade que recebe, mas evidentemente não causa nenhum problema maior, apenas impede que a pessoa possa invadir, né? Por mais de 6 meses, olha só, por mais de 6 meses os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, e a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Então determinou providências fortes, né? Ele mandou abrir os calabouços da área da regeneração para que os recalcitrantes fossem lá colocados. Ele determinou resistência nas muralhas a respeito dos dardos, emissão de dardos magnéticos de defesa da colônia, né? Ele advertiu o Ministério do Esclarecimento, que já tinha 30 anos que estava suportando, né, as críticas destrutivas deles, e aí manteve por 6 meses, os princípios de serviço de alimentação em nosso lar, que foram reduzidos o quê? A inalação dos princípios vitais da atmosfera através da simples respiração, né? E também, olha que interessante aqui, né? A água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, ou seja, a alimentação se transformou em inalação, que é pela respiração, que os princípios vitais da atmosfera espiritual eram absorvidos, e água. Só que essa água era uma água magnetizada, era uma água fluidificada, especial, que ajudava também no processo da alimentação. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro em que estava laborando, né, e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, neste ínterim, regozijo público, e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituiu o verdadeiro prêmio ao seu coração. Que espírito valoroso, né? A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério, quer dizer, ele elevou a categoria daquele departamento a ministério, e desde então, agora olha só, hein? Desde aquela época que houve essa situação, mais de século, né? Desde então, Lísias contando, né? Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios de regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Mas aí é para espíritos recém-chegados em nosso lar, que estão sob o cuidado do departamento hospitalar, estão em tratamento para se, digamos assim, para se reharmonizarem e se regenerarem no sentido de se adaptar à colônia. São espíritos recém-chegados e que estão em tratamento. Então, eles, temporariamente, eles vão se alimentar de caldos, de frutas, de sucos, de situações que... Mas depois eles deixam isso para somente a parte da respiração e da água magnetizada. Interessante essa colocação, né? Ali há sempre grande número de espíritos necessitados, então eles precisam temporariamente de alimentos um pouco mais fortes, mas não eram os antigos alimentos que eles queriam colocar, não. É alimentos tipo
caldos, tipo sucos dessa natureza. Bom, nos demais, quer dizer, em todos os outros ministérios, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece a uma inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Ou seja, a colônia deu um passo em um patamar superior, trazendo a alimentação para as bases da absorção respiratória e pela água magnetizada, que é o que os espíritos, todos eles de modo geral, utilizariam. De alguns há até que nem sequer precisam mais da água, só pela absorção dos elementos da atmosfera, mas em princípio seria a absorção de elementos vitais da atmosfera espiritual, mais a água magnetizada, com princípios solares, que a nossa ciência não sabe sobre isso, mas no mundo espiritual eles conhecem esse tipo, né, de procedimento. Para o quê? Para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Olha que coisa linda, a colônia deu um passo a um patamar elevado na direção da espiritualidade superior. Lígia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Meditemos sobre isso, recomendo que vocês releiam este capítulo, que é muito interessante, que é o capítulo número 9 do livro Nosso Lar, e que Jesus traga muita paz aos nossos corações. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Generosidade plena. Já nos indagamos até onde vai a nossa capacidade de doação? Até onde temos a disposição de nos desfazer de alguma coisa que nos pertence, algo de que nos servimos? Habitualmente, pensando em doação, fixamo-nos em valores amoedados que podem ser direcionados a instituições beneméritas que mal conseguem se manter. Doamos roupas, livros, móveis, eletrônicos, alimentos. E inscrevemo-nos para doações mensais, transformando em rotina o gesto, nem nos exigindo mais pensar a respeito. De modo geral, deixamos nossas vontades expressas em testamento, dizendo a quem legaremos nossa casa, apartamento, terreno, o carro. Há quem estabeleça cotas entre os herdeiros naturais e obras de assistência social, médica ou de pesquisas. Encontramos pessoas que, mesmo antes de sentirem a proximidade da morte, em pleno vigor de sua maturidade, optam por realizar doações de imóveis excedentes. Ou seja, a casa na praia pouco utilizada, o sítio pouco frequentado, e a entrega desses bens se dá por doação direta, pessoal, a quem seja agraciado. Instituições têm sido contempladas, vez ou outra, com doações desse gênero. Existem outras doações que podemos realizar em vida, e mais de uma vez. Por exemplo, a periódica doação de sangue, que pode salvar muitas vidas. Providencialmente, a divindade estabeleceu que temos essa capacidade. Muitos de nós temos explicitada a vontade de doação de alguns dos nossos órgãos, quando ocorrer a nossa morte física, proporcionando uma nova chance de vida para outras pessoas. Recentemente, no entanto, soubemos de uma doação inusitada de duas senhoras amplamente comprometidas com o bem. Uma delas afirmou que nada na terra tem valor permanente, que o que importa é depositar fundos no cofre da alma, pois tudo que ali é guardado tem valor imperecível. Elas tomaram conhecimento em seu estado da escassez de cadáveres para os estudantes da área de saúde. Embora os avanços da atualidade, ainda não existem modelos sintéticos que consigam substituir um corpo real para pesquisas e estudos. De acordo com um especialista em anatomia humana, não é possível reproduzir o cadáver em termos de textura, profundidade, localização
e relação das estruturas. Os corpos são, portanto, essenciais para as técnicas de cirurgia, desde que o cirurgião precisa conhecer a anatomia mais comum, considerada padrão, e suas variações. Foi assim que as senhoras, irmãs consanguíneas e irmanadas no mesmo ideal do bem servir, optaram por doar seus corpos quando se lhes extinga a vida. Sem preguiça alguma, buscaram os instrumentos legais para testificar a doação. Diga-se, colheram inclusive o assentimento dos outros irmãos, a fim de que nada possa de futuro perturbar as suas vontades. Pois é, alguns de nós pensamos em fazer o bem, em nos doarmos enquanto estamos peregrinando pelo planeta. Pessoas altruístas pensam adiante e indagam a si mesmas: que mais posso fazer? E encontram sempre maneiras de servir muito além do pensado e do imaginado. Seguidores do Cristo são assim. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nessa noite fria, acolhidos aqui em seu nome, desejosos, Senhor, de sermos instruídos e amparados por Ti, pedimos também que ampare os nossos queridos irmãos ouvintes desse imenso rincão brasileiro, trazendo paz e esperanças em dias melhores. Em seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, somos eternamente gratos pela oportunidade sublime que nos dá todos os dias de estarmos juntos, falando do seu evangelho de luz, de paz e de amor. Graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Um grande abraço, um pedido sincero a Jesus, que a paz dele esteja em nossos corações, em nossos lares, com nossos entes queridos. Um abraço para todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De
coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.